Parece até piada, mas não é. A presidente do PT pediu a prisão do ministro Sérgio Moro pela milésima vez. Parece piada, mas não é. Gleisi Hoffmann apresenta projeto para acabar com a Lava Jato e culpa Moro pela queda de Lula e diz que irá pra cima do ministro com tudo. Dona Gleisi Amante Hoffmann enlouqueceu de vez. Ela resolveu realizar uma comparação que não sei da onde se foi tirada a ideia de que o ministro Sérgio Moro estaria agindo para prender toda a família do Lula. Bem, Dona Amante, que culpa o ministro Moro tem se a família do humilhante petista é corrupta igual a ele? Em nota que foi publicada no site do PT em razão da 69ª fase da Operação Lava Jato, que desvendou o envolvimento de Lulinha e seus comparsas num esquema cabuloso de repasses financeiros suspeitos, deu a exata demonstração de que não anda tomando uns remedinhos aí. Ou será que tá faltando um novo amante na vida da Dona Gleisi? A parlamentar culpa o ministro pela operação que atingiu o filho do Bebum, no qual é um total absurdo. Assim, desde 2006, a meteórica ascensão de Lulinha como empresário causa perplexidade em todo o país. Segundo a revista Veja, ele passou de limpador de bosta no zoológico de São Paulo a sócio da maior empresa de telefonia do Brasil naquela ocasião. Essas negociatas com claras aparências de crime foram alvos de 2 inquéritos e a apuração deflagrada desta feita apura crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, tráfico de influência internacional e lavagem de dinheiro. As apurações do Ministério Público Federal indicam pagamentos superiores a 132 milhões de reais e um verdadeiro arsenal de provas foi colhido. Amante, no entanto, diz que se trata de uma operação midiática, espalhafatosa e ilegal, promovida pelos procuradores e a PF do ministro Moro. Na sequência surtada, a deputada diz o seguinte absurdo: chega a ser indecente a insubordinação de Sérgio Moro, seus parceiros e subordinados diante da decisão do STF que reafirmou o princípio constitucional da presunção de inocência para todos os cidadãos, e não apenas Lula, que é alvo de sua perseguição, e ainda persegue com sua saúde mental duvidosa. O ministro da Justiça de Bolsonaro abusa do cargo para pressionar o Congresso a romper uma cláusula pétrea da Constituição. Abusa de seu comando sobre a Polícia Federal para envenenar a sociedade com mentiras. Acuado tenta pressionar o próprio Supremo, que tem em pauta o julgamento de um habeas corpus em que é demonstrada com fatos e provas a suspeição do ex-juiz que mentiu, grampeou advogados e cerceou a defesa de Lula. Olha só como essa gente é, agindo de má fé a um ex-juiz que somente no cumprimento de seu dever à época onde esteve à frente da maior operação contra a corrupção do mundo, ser chamado de mentiroso. Logo por quem? A senhora se coloca no seu lugar e arrume logo um macho para ficar te ouvindo, pois ninguém aguenta mais suas loucuras, nem mesmo Paulo Bernardo, que deu um pé na sua bunda, te aguentou mais. Gleisi, a senhora é uma pessoa horrível, tanto por fora como por dentro. Acusar um ministro de Estado dizendo que ele abusa do poder é inacreditável vindo de você. Quando os garantistas da impunidade do Supremo Tribunal Federal resolveram legislar abrindo margem para esse país virar uma nação sem justiça, onde o único poder coloca o povo que não votou em nenhum desses 11 togados que lá estão para beneficiar um criminoso bêbado e sua gangue de terroristas e mercenários, não abusaram do poder? Para vossa excremência, o ministro Moro falar com procuradores sobre prender bandidos é crime. Tá de brincadeira, Gleisi. Crime foi o que seu partido fez com esse país, deixando um rombo bilionário nas contas públicas. Diversos esquemas de corrupção envolvendo a alta cúpula do PT, inclusive o seu e de seu ex-marido. Mas é o ministro que está usurpando do poder, ele é ministro da Justiça e não da injustiça. A senhora tem a coragem, a ousadia de bostejar tal mentira, dizendo que o governo de Jair Bolsonaro é só tragédias e impropérios ao presidente, enaltecendo o governo do humilhante criminoso, ao afirmar que Lula e Dilma tiveram ótimas conquistas. Que conquistas foram essas? Que eu gostaria de saber. A senhora passou da hora de ser internada imediatamente em um manicômio e de quebra levar também a Maria do Rosário. Ninguém, exatamente ninguém, aguenta mais os delírios da esquerda e seus apadrinhados. Dizer que o governo federal é fruto de um golpe, que o Bolsonaro somente ganhou a eleição por conta de fake news, a senhora é uma anta mesmo. Ela diz o seguinte: Bolsonaro não fez nenhum debate eleitoral.
Bolsonaro quase morreu, vítima de um militante do PSOL. A senhora queria que ele fosse pra Rede Globo debater com a barriga aberta? Ou de certo queria terminar o serviço que sua gente começou? Você, Gleice, não merece estar ocupando esse cargo, e sim em um manicômio, pois a sua loucura não tem remédio que dê jeito mais. Outra coisa, dona Gleice, o PT e a sociedade sabem perfeitamente da autonomia da Polícia Federal. Não fosse assim, não haveria Lava Jato, pois o PT pretendeu e tentou de todas as formas frear a Polícia Federal enquanto esteve no governo e não conseguiu. A Polícia Federal é autônoma. Gleice, vá arrumar um macho pra você dar uma relaxada e deixa o ministro Sérgio Moro trabalhar, pois o tempo de falar manso com esse pessoal já deu. Se não aprenderem a respeitar um ministro de Estado que somente cumpre com seus deveres constitucionais. Outra coisa que eu venho observando nessas narrativas mentirosas da grande imprensa sobre a operação Mapa de Mina, desencadeada ontem, que constitui-se na 11ª fase da Operação Lava Jato neste ano de 2019, ou seja, no primeiro ano de governo Bolsonaro, a Lava Jato abriu 11 fases em suas operações. Este número jogam por terra as narrativas cínicas e mentirosas de veículos como o Antagonista, que ao longo do ano plantaram a mentira de que, em nome de um suposto acordão que no mundo real nunca existiu, o governo estaria boicotando a Lava Jato. O único boicote ostensivo que assistimos esse ano foi o boicote da verdade, patrocinado por veículos como o Antagonista e o resto da escória da grande imprensa. A 69ª fase, aberta ontem com a Operação Mapa de Mina, conclui o total de 11 fases que este ano, mostrando que a operação prossegue em larga escala, a despeito da grande imprensa desonesta e mentirosa como o Antagonista, que ao longo de todo o ano tentou mostrar exatamente o contrário. No mínimo, quem quer parar a Operação Lava Jato é os partidos corruptos do Congresso Nacional. O petista Paulo Pimenta, no qual colheu mais de 200 assinaturas para que se abra uma CPI na Câmara dos Deputados a fim de investigarem a Lava Jato. É mole. Bandido querendo investigar a autoridade vão se dar muito mal, pois a Lava Jato, do mesmo jeito que chegou ao Lulinha, logo vão chegar até vocês.